Vocês já ouviram falar da expressão tensão facial? Né? O que seria isso e como é que a gente pode estar lidando com esse problema? Né? Vejam, a resposta de ansiedade normalmente ela vem acompanhada de uma tensão muscular, tudo bem? Essa tensão muscular ela vai se localizar em algum grupo muscular específico, em maior ou menor grau, dependendo da pessoa. Como assim? Tem pessoas que, quando elas estão muito ansiosas, elas ficam com a região do pescoço e do trapézio aqui muito tensionadas, muito rígidas. Tudo bem? Então a tensão, a ansiedade, ela se concentra nessa região aqui do trapézio e do pescoço. Tudo bem? Outras pessoas, por exemplo, podem ter uma tensão mais localizada na parte do abdômen. Outras pessoas podem ter a tensão, a ansiedade mais localizada ou concentrada nas pernas, e assim por diante. Tudo bem? Agora, tem pessoas, e aí que eu quero chamar a atenção. No caso da fobia social, é muito comum o relato das pessoas sentirem essa tensão, essa ansiedade concentrada no rosto. Então, por isso que eu estou dando esse nome aqui a esse fenômeno de tensão facial. Tudo bem? Por que eu estou dizendo que essa tensão facial ela é mais comum em pessoas que têm problemas de ansiedade social ou mesmo pessoas que não têm a fobia social, mas são tímidas, inibidas e assim por diante? Porque reparem, quando você está numa situação social qualquer, quando você vai se expor ou vai interagir com alguém, normalmente o primeiro contato que se dá, a primeira parte do rosto em que você olha e é olhado, é o rosto. Tudo bem? Então, como os indivíduos com fobia social, eles ficam muito tensos e muito ansiosos com essa observação dos outros sobre si mesmo, acaba que o rosto, como é a parte do corpo que fica mais exposta, consequentemente a parte do corpo que fica mais tensa e mais rígida ou mais ansiosa. Tudo bem? Então, é muito comum que pessoas com fobia social relatem que não conseguem variar a expressão facial, fica aquela expressão facial monótona, muito rígida e coisas desse tipo. Ou elas ficam com um olhar muito tenso, um olhar apreensivo, um olhar de medo ou alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Justamente porque o nosso rosto, digamos assim, é o nosso cartão de visita. Quando a gente entra em algum lugar, quando a gente vai numa loja, vai no mercado, ou entra numa sala de aula, ou até aqui mesmo, numa situação virtual, onde eu estou gravando um vídeo, o foco da atenção é o meu rosto. Quando eu chego em alguma situação social e vou cumprimentar alguém, a pessoa normalmente ela não vai olhar para o meu pé, não vai olhar para a minha perna, não vai olhar para alguma outra parte do corpo. Ela vai olhar para o meu rosto. Tudo bem? Se eu tenho medo social, se eu tenho medo de me expor, se eu me sinto nervoso na presença do outro, esse nervosismo e essa tensão, ela tende a ficar concentrada no meu rosto, porque é o meu rosto que está sendo observado e possivelmente alvo de alguma crítica, alguma avaliação, algum julgamento negativo. Pelo menos isso é o que se passa na cabeça da maioria dos fóbicos sociais. Tudo bem? Bem, como é que você pode estar lidando com esse problema, se você tem essa característica de ficar com o rosto ou a face muito tensa, muito rígida? Eu quero trazer para vocês aqui duas estratégias básicas que vocês podem fazer. Existem outras, tá?
De repente, até num vídeo futuro, eu posso trazer outras estratégias aqui para vocês lidarem com isso. Mas, basicamente, vocês podem estar utilizando o relaxamento muscular progressivo no rosto, né? Porque, assim, essa técnica, né, de relaxamento muscular progressivo, ela é uma técnica clássica de relaxamento que envolve um exercício de você tensionar e relaxar voluntariamente 16 grupos musculares. Tudo bem? Dentro desses 16 grupos musculares, um dos grupos é o próprio rosto, ou a face. Então, reparem, vocês podem estar utilizando essa técnica do relaxamento muscular progressivo especificamente voltada para o rosto, né? Dentro do nosso rosto, né, os músculos faciais, a técnica ela vai trabalhar essa parte aqui, né, das pálpebras, do olhar, da sobrancelha e a parte da mandíbula. Tudo bem? Então você vai tensionar, né, essa região aqui do rosto, essa região ocular aqui, primeiramente, e você vai soltar essa parte, tá? Gente, eu não vou estar demonstrando aqui como é que você vai fazer isso, né? Quem tiver interesse em se aprofundar na técnica, ou que eu envie essa técnica, eu tenho ela estruturada por escrito, eu posso estar enviando a técnica, mas a minha ideia aqui não é demonstrar a técnica, é demonstrar um instrumento que você pode estar utilizando para lidar com a tensão facial. Tudo bem? Não é demonstrar a técnica em si. Mas então, a parte do rosto, né, da musculatura do rosto, você vai utilizar essa tensão, você vai tensionar de maneira voluntária essa região aqui dos olhos e da sobrancelha e soltar. Então você vai aprender uma discriminação entre quando você está com o músculo tenso e quando você está com o músculo relaxado. E aí você vai fazer isso por 3 vezes, nessa região aqui dos olhos e da sobrancelha. Depois, você vai tensionar e relaxar essa região aqui da mandíbula. Tudo bem? Então a técnica ela vai trabalhar basicamente todos os músculos que compõem a sua face. Tá? Essa é uma estratégia. E de novo aqui, gente, quem tiver interesse que eu envie essa estratégia do relaxamento muscular progressivo, só escrever aqui embaixo nos comentários. Uma outra técnica de relaxamento que curiosamente, né, é uma técnica que eu nunca dei muita atenção a ela durante a minha prática clínica, porque eu lembro que eu vi ela por alto, assim, superficialmente na faculdade, nos cursos de especialização em clínica, mas eu nunca me dediquei, eu nunca me atentei da maneira que deveria a essa técnica. Mas eu tive contato com ela recentemente através de um texto que eu estava lendo sobre técnicas de relaxamento. E esse texto ele trouxe uma descrição bastante completa dessa técnica, que é uma outra técnica clássica de relaxamento, que é o relaxamento autógeno, certo? É uma técnica de relaxamento que propõe basicamente induzir o relaxamento através das sensações de peso e calor, que vocês podem reparar, né, que quando você está relaxado, né, quando você está tranquilo, calmo, normalmente os seus músculos, né, a sua musculatura de uma forma geral, ela tende a ficar mais quente, mais aquecida e com uma sensação de peso. Então a ideia básica dessa técnica, o relaxamento autógeno, é que você possa produzir sensações de peso e calor nas extremidades do corpo. Tudo bem? E você pode estar utilizando essa técnica, é uma técnica basicamente que se utiliza de sugestão, né? Então você vai repetir algumas frases para si mesmo, para que você consiga produzir, autoproduzir, na verdade, você vai produzir em si mesmo a sensação de relaxamento. Então você vai dizer coisas do tipo, o meu rosto está calmo e relaxado, isso 3 vezes, né? Então você diz para você mesmo,
privadamente, né, no nível do pensamento, o meu rosto está calmo e relaxado. Você pode imaginar sensações de peso e calor em determinadas regiões do rosto. Isso pode produzir sensações de relaxamento, certo? Bom, então a ideia básica da técnica é essa. Lembrando o seguinte, essa técnica do relaxamento autógeno, eu também estruturei ela por escrito. Se vocês tiverem interesse tanto no relaxamento muscular progressivo quanto no relaxamento autógeno, eu posso estar enviando para vocês também. Tá bom, gente? Então é isso. Quem tiver interesse, só escrever nos comentários aqui para mim. Só lembrando uma coisa, gente, se vocês acharam útil esse vídeo, se vocês gostaram, acharam interessante, não esqueçam de dar um like no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos para que a gente tenha uma visibilidade maior sobre esse tema e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.